Olá você, mais uma vez, Biologia, Enem, preparatório para esse ano maravilhoso, um ano de vitória, um ano que você vai conseguir aquela vaga na universidade. Você vai conseguir os teus objetivos graças ao teu empenho. E claro, nós vamos continuar nos empenhando para que você tenha um sucesso maior, um sucesso que realmente consiga ultrapassar, né, todas aquelas barreiras, todos aqueles obstáculos que você vai ter, mas vai vencê-los porque você se dedicou. Está se dedicando, está nos acompanhando, está nos curtindo e quero agradecer a sua presença, a sua participação. E nós vamos continuar num preparatório pesado, mas também agradável para que você consiga quebrar aquela mística, daquela dificuldade toda que existe na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova muito boa, contextualizada, interdisciplinar e que requer, sim, as competências e habilidades. Mas requer também, associados a essas competências e habilidades, os conteúdos programáticos. Observem que são 8 competências e são 30 habilidades. Obviamente que os conteúdos são mais amplos que as competências e habilidades. Prova que eu posso ter várias competências, vários conteúdos aplicados dentro de uma competência, assim como vários conteúdos aplicados dentro de uma habilidade. Então, nós vamos trabalhar os conteúdos, sim, básicos, para você desenvolver as habilidades e as competências. Por exemplo, uma habilidade é a capacidade de interpretação gráfica. Outra habilidade é você conseguir relacionar os organismos através das características básicas que nós descrevemos. Isso você vai desenvolver ao longo dos nossos encontros. Hoje, o nosso assunto continua sendo fisiologia. E nós vamos adentrar um pouquinho mais, vamos nos especificar um pouquinho mais e vamos falar sobre um mecanismo importante, que é o mecanismo associado à nutrição. Nutrição que envolve, claro, o sistema digestório. Então, a nossa aula hoje é sobre sistema digestório. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre fisiologia, mas uma fisiologia mais geral. Falamos de mecanismos de feedback. E vamos agora, claro, falar um pouquinho sobre o sistema digestório, ok? Gente, então quando nós falamos em sistema digestório, nós obrigatoriamente temos que falar em nutrição. A nutrição é um conjunto de processos que englobam a obtenção, a quebra, a absorção e a produção de energia. Então, quando a gente fala em nutrição, nutrientes, não pensem só em comida, tá, gente? É um conjunto de processos que englobam tanto a obtenção, quanto a quebra, quanto a absorção e a produção de energia. Então, é um processo muito amplo, o processo de nutrição. A nutrição engloba, então, todos esses fenômenos que nós comentamos. E o sistema digestório, ele tem por função a nutrição. Então, no sistema digestório, nós encontramos, obviamente, se cumprindo as funções da nutrição, que é englobar, obter, quebrar, absorver, produzir energia e assim por diante. De forma indireta, essa produção de energia. Agora, o sistema digestório está ligado à ingestão, à digestão e à absorção de alimentos. Claro que ocorrem processos digestórios diferenciados entre diferentes organismos. Você vai estar vendo na Biologia 2 com o professor Geraldo detalhes sobre zoologia. E lá você vai compreender que nós temos animais, por exemplo, os poríferos, em que a digestão é exclusivamente intracelular. Ela acontece só dentro de células, amebócitos e coanócitos. Enquanto que, a partir de cnidários, a digestão é extra e intracelular, porque ela acontece parte dentro de um tubo e parte dentro da célula. Agora, quando ela ocorre exclusivamente dentro de uma cavidade, ela é chamada de digestão extracelular. Essa cavidade, claro, é a cavidade digestória. Então, no nosso caso, nós temos só digestão extracelular. Ok, gente? Vamos lá, então. Então, nós vamos analisar aqui, os nutrientes que nós temos. Nós podemos ter nutrientes, nós já estudamos isso,
quando eu falei em bioquímica celular. Eu falei na porção orgânica e inorgânica. Nós vamos ter nutrientes que têm uma função plástica, ou seja, construtiva. O principal exemplo são as proteínas. Nós temos elementos que têm uma função energética, então os carboidratos são os principais. Também poderíamos colocar aqui os lipídios. Temos elementos que têm uma função reguladora. Por exemplo, nós vimos a ação das vitaminas, como elas ativam, como elas regulam muitos processos metabólicos. Então, os nutrientes têm função plástica ou construtiva, energética ou função reguladora. Como que nós podemos definir digestão? Então, gente, a digestão nada mais é do que a quebra de uma macromolécula, uma molécula gigante, tá? Em micromoléculas, em moléculas menores, através de uma reação chamada hidrólise. O que é hidrólise? É a quebra através da molécula de água. E para que essa reação ocorra de uma maneira mais veloz, nós vamos ter aqui a participação de enzimas. Como nós já comentamos, são os chamados biocatalisadores. Nós vimos com vocês que as enzimas, elas dependem de um pH adequado, as enzimas dependem de uma temperatura adequada e as enzimas dependem de uma relação com o substrato, a concentração da enzima em relação ao substrato. Então, a digestão é a quebra de uma molécula grande, de uma macromolécula, em micromoléculas passíveis de serem absorvidas e utilizadas. Se não conseguir quebrar, obviamente elas saem, essas moléculas maiores, elas vão sair, obviamente, com as fezes. A digestão, como nós comentamos, ela pode ser intracelular, exclusivamente dentro da célula, e extracelular. Poríferos são os únicos animais que têm digestão só intracelular. E acontece em células chamadas coanócitos e amebócitos. A digestão extracelular acontece dentro de um tubo digestório. Ela inicia-se em cnidários e vai até os cordados. A digestão também pode ser classificada em mecânica e química. Mesma coisa, como nós comentamos na aula anterior, fenômenos químicos e físicos. Digestão mecânica, por exemplo, a mastigação é algo mecânico. Então, mastigar é mecânico. Engolir o alimento também é algo mecânico. Os movimentos peristálticos que ocorrem do esôfago até o intestino é algo mecânico. Por quê? Porque não alterou a estrutura íntima da matéria e pode ser repetido. Agora, os fenômenos químicos que acontecem no nosso tubo digestório. Por exemplo, a insalivação na boca, onde há a ação de uma enzima, que é a amilase salivar. O processo de quimificação que acontece no estômago, onde há a ação da pepsina sobre proteínas convertendo em aminoácidos. E também um processo de quilificação que acontece no intestino, que é o processo que vai terminar a digestão química, propiciando a absorção dos nutrientes e a eliminação daquilo que não foi quebrado. Então nós temos fenômenos mecânicos ou físicos, como a mastigação, a deglutição, o peristaltismo, até a contração biliar também. E os fenômenos químicos, como a insalivação, a quimificação e a quilificação. Nós vamos falar desses processos ao longo dessa aula. Acompanhem lá. Aqui nós temos um esquema demonstrando as principais porções que nós encontramos no sistema digestório. Então, obviamente que nós temos aqui, o alimento, ele vai entrar pela boca. Na boca, nós vamos ter, obviamente, a língua, as glândulas salivares, sublinguais, submaxilares e a parótida. Vamos ter a região da garganta, que é a faringe, que é um órgão comum ao trato digestório e ao trato respiratório. A orofaringe ligado mais à região das tonsilas palatinas, das vulgares amígdalas, e a nasofaringe ligado mais às fossas nasais, o céu da boca. Temos aqui o esôfago, que conduz o alimento até o estômago. Vamos ter o estômago. Depois vamos ter
aqui à esquerda o fígado. O fígado é uma glândula anexa ao tubo digestório e ligada a ele a vesícula biliar que produz a bile. Vamos ter depois do estômago o intestino delgado. O intestino delgado que tem uma extensão muito grande. Ele é dividido em duodeno, uma porção que mede em torno de 12 dedos, 25 centímetros, o jejum, que mede mais ou menos 5 metros, e o íleo, mais ou menos 1,5 metro. E vamos ter o intestino grosso, dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, aí tem uma curva sigmoide, temos aqui a região do reto e aí, obviamente, o ânus. Ligado ao seco, que é essa primeira parte do intestino grosso, aqui vamos colocar, não foi anotado aqui, ó, o seco. Ligado ao seco existe um órgãozinho chamado apêndice vermiforme, que é um órgão linfonodo que matura linfócitos T e B. Tá? Às vezes infecciona, causando apendicite e deve ser retirado. Então esses são os órgãos. Agora, o que nós temos que avaliar? Como é que funcionam esses órgãos? Então vamos lá. Na boca. Então na boca nós temos a língua, nós temos os dentes e nós temos as glândulas salivares. A língua e os dentes estão associados ao processo de mastigação e deglutição. Você pode falar, Cornélio, mas língua ligada à mastigação? Sim, ela movimenta, ela auxilia a mastigação. A deglutição também acontece entre a parte da garganta, faringe, boca e esôfago. Mas o que mais nos interessa na boca é exatamente a liberação de uma enzima, e o nome dessa enzima, o nome dessa enzima é ptialina ou amilase salivar. Ptialina ou amilase salivar. A ptialina ou amilase salivar, ela atua numa temperatura, que é a temperatura do corpo, mais ou menos 37 graus, que é a temperatura ótima, e o pH dela ótimo é em torno de 6,7 a 7, é praticamente 7, quase neutro. Tá? Então, olhem só, aqui nós temos pH e aqui nós temos velocidade da reação. Então, quando o pH está por volta de 7, a velocidade da reação é máxima. Então, se você alterar o pH da tua boca, por exemplo, se você ingerir um alimento, por exemplo, um pãozinho, e junto tomar um suco muito ácido, você pode reduzir a velocidade da ação enzimática. Se tomar um suco muito básico, da mesma maneira. Então tem que ser um pH praticamente neutro para dar essa equilibrada, ok? Esse processo que acontece na boca, nós vamos chamar de insalivação. Então o que é a insalivação? É a ação dessa enzima, que é a amilase salivar ou ptialina, sobre um único produto. Gente, lembrem que as enzimas são específicas. Então, enzimas são específicas. Então, nós vamos ter a ação da amilase salivar ou ptialina sobre o amido. Quebrando este amido, que é uma molécula que tem por volta de 4.000 glicoses, em maltoses ou dextrinas, que tem 2 glicoses. Então se quebra um polissacarídeo em um disacarídeo. Então nós vamos ter aqui uma molécula bem menor, eu tenho uma molécula gigante aqui eu tenho uma molécula pequena, mas mesmo assim, esta molécula ainda não é absorvida. A maltose ainda é muito grande. Esse processo, portanto, de quebra do amido em maltose na boca, por ação da amilase salivar em pH por volta de 7, nós chamamos de insalivação. Ok? Esse bolo todo é engolido, passa da faringe para o esôfago, e lá no esôfago, obviamente, ele vai ser conduzido até o estômago. A principal função do estômago é homogeneizar e processar através da ação enzimática, num processo conhecido por quimificação. Então, a quimificação, ela acontece no estômago.
enquanto a insalivação acontecia na boca. Então nós vamos ter o estômago, uma estrutura mais ou menos assim. Observem que aqui nós vamos ter o esôfago. Aqui nós vamos ter uma porção superior do estômago que nós chamamos fundo do estômago. Nesse fundo do estômago são armazenados gases que são absorvidos. Esses gases resultam no processo de fermentação do alimento. Vamos ter aqui uma válvula que é mais ou menos assim, que nós chamamos de válvula cárdia. Válvula cárdia. Vamos ter aqui na saída uma outra válvula que nós chamamos de piloro ou piloro. Aqui nós vamos ter o corpo do estômago e aqui na parte vamos ter o antro ou a cavidade pilórica. Observem que mais ou menos lembra um J o estômago. Daqui para cá nós vamos ter o duodeno. O estômago, claro, é um órgão muscular, um músculo liso nós vamos encontrar nele, mas nós vamos ter nesse estômago, na parte interna aqui, uma mucosa. Essa mucosa ela vai proteger o estômago contra a acidez estomacal. Para você ter uma ideia, o pH estomacal ele vai de 0,9 até mais ou menos 2,5. Ele é um pH extremamente ácido. Se você pegasse esse ácido que está ali, que é o ácido clorídrico, o HCl, nesse pH e colocasse sobre o teu dedo, você ia destruir o teu dedo. Como é que não destrói então o nosso estômago? Porque existe essa mucosa que protege o estômago. Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer por uma infecção bacteriana, uma bactéria chamada Helicobacter pylori, ou por um excesso de liberação de ácido clorídrico, quando não existe alimento ali dentro, você tem uma destruição dessa mucosa. E quando há uma destruição dessa mucosa, o ácido clorídrico ele passa a promover uma irritação estomacal, que é uma inflamação, caracterizada por dor, calor, rubor e inchaço. E essa inflamação a gente chama de gastrite. Por isso que uma das coisas que tem que se fazer no processo de gastrite é avaliar se ela é bacteriana ou não. E aí tem que se fazer, obviamente, uma endoscopia. Se ela for bacteriana, tem que tomar um antibiótico também. E, obviamente, algum tipo de fármaco que controle a acidez. Ok? Então, a gastrite é essa inflamação. Se, porventura, afetar a parede estomacal e gerar feridas, vamos ter as úlceras. As úlceras seriam mais graves e vamos ter aí feridas no estômago. Se, por exemplo, uma úlcera perfurar o estômago, esse líquido extremamente ácido extravasa e pode gerar, obviamente, uma destruição dos órgãos ao redor do estômago. E aí, obviamente, uma úlcera que perfurou o estômago pode levar o indivíduo até a óbito. Ok? Então aqui nós temos esse órgão que é o estômago. Agora, o pH é um pH extremamente ácido de atuação da enzima pepsina. E o que essa enzima vai fazer? Olha que interessante aqui. Quando o estômago libera a enzima, ela ainda não é pepsina. Ela chama-se pepsinogênio. Essa terminação gênio no final significa que ela é inativa. Gênio vem de gênesis, que é a origem. Ela vai dar origem à pepsina. Então vai acontecer o quê? Quando o pepsinogênio encontra o HCl, o pepsinogênio vai se converter em pepsina, só na presença do HCl. O que é que vai acontecer? Essa pepsina, enzima específica, ela atua sobre proteínas em pH extremamente ácido, convertendo essas proteínas em peptídeos, proteínas menores, e podem sair alguns aminoácidos. Na verdade, geralmente em peptídeos menores. Portanto, ainda não se terminou a digestão. Portanto, esse processo aqui, que aconteceu no estômago, a ação da pepsina sobre as proteínas gerando
peptídeos e aminoácidos, gerando essa pasta toda de alimento, nós chamamos de quimificação. E tem uma coisa bem interessante aqui que eu posso te dar mais uma palhinha aqui que vale a pena. Como é que o meu estômago sabe que ele tem que liberar esse suco gástrico? Quando nós mastigamos, quando nós cheiramos alguma coisa gostosa, o nosso estômago também tem uma função hormonal. Algumas células estomacais começam a produzir um hormônio chamado gastrina. A gastrina, esse hormôniozinho, vai cair na corrente sanguínea e vai agir sobre o próprio estômago, estimulando a liberação de suco gástrico. Quando o estômago se esvazia e o alimento passa para o intestino delgado, o duodeno libera um outro hormônio chamado inibidor de gastrina, que cai na corrente sanguínea e age sobre o estômago, inibindo a liberação de suco gástrico. Então a gastrina, produzida pelo estômago, estimula o próprio estômago a liberar o suco gástrico. O alimento saiu do estômago, chegou no duodeno, o duodeno avisa o estômago como? Liberando inibidor de gastrina, que inibe a liberação de suco gástrico. O alimento chegou agora, o alimento, aquele bolo todo, aquele quimo todo, chegou ácido no duodeno. Só que no duodeno o pH, para que as enzimas funcionem, tem que ser básico. Por esse motivo, nós vamos ter uma ação para reduzir a acidez, portanto, aumentando o pH. O duodeno é o verdadeiro laboratório do nosso tubo digestório. No duodeno ocorre a liberação de 3 sucos. O suco que vem do fígado, armazenado na vesícula biliar e denominado bile, o suco que vem do próprio duodeno, que é o suco entérico, e também o suco que vem do pâncreas, que obviamente é o suco pancreático. Nós vamos avaliar agora o que cada um desses sucos faz sobre este quimo, transformando ele em quilo no último processo denominado quilificação. Acompanhe. Aqui nós temos, portanto, as 2 glândulas anexas ao tubo digestório na região do abdômen. Nós vamos ter aqui o fígado. E observa que o fígado ele vai produzir a substância bile e armazenar dentro da vesícula biliar. A substância bile, ela deriva, lá dentro tem biliverdina, ela é verde, ela é amarga também, pois se chama bile de fel. Tá? Ela deriva de uma quebra de hemácias, que gerou, de hemácias velhas, bilirrubina. A bilirrubina gera a biliverdina, que juntamente com o colesterol forma a bile. Então a bile, na verdade, é uma substância importante, mas de caráter não enzimático. O maior crime que você pode cometer contra uma bile é dizer que esta bile produz enzimas. Bile, ou vesícula biliar, ou fígado, não produz, não tem nada a ver com enzima. Já vamos ver as funções dela. Aqui ao lado nós temos o pâncreas. O pâncreas que tem 2 funções. Uma função que é endócrina, que será avaliada por nós num outro momento, produção dos hormônios, insulina, glucagon, somatostatina e o polipeptídeo pancreático. E o que nós queremos avaliar agora é a função exócrina, que é a maior função do pâncreas. Essa função exócrina permite a produção de suco pancreático. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui um canal que leva a bile até o duodeno e um outro canal que sai do pâncreas levando, obviamente, o suco pancreático até o duodeno. O ampola de Vater sai aqui, aqui o canal de Wirsum, e os dois se encontram e são jogados concomitantemente dentro do duodeno no canal colédoco. Tá? Então aqui você vai ter junto concomitantemente a liberação de suco pancreático e a liberação de bile. Agora olha que coisa interessante. Aquele alimento ácido que chegou no duodeno, a acidez estimula o duodeno a liberar um hormônio chamado secretina. Este hormônio age sobre o pâncreas
estimulando o pâncreas a liberar bicarbonato de sódio, que é um sal ácido, mas em solução ele tem um caráter básico, e essa basicidade vai inibir a acidez intestinal. Então o hormônio secretina do duodeno estimula o pâncreas a liberar bicarbonato, que é um sal ácido, mas em solução tem um caráter básico, e ele reduz a acidez intestinal. Outra coisa interessante, a presença de gorduras que ainda não foram quebradas lá no duodeno, essas gorduras, elas vão estimular o duodeno a liberar um outro hormônio de nome colecistocinina ou colecistoquinina. A colecistoquinina ou colecistocinina estimula o fígado e o fígado passa a contrair a vesícula biliar e secretar bile. Mas concomitantemente estimula o pâncreas, estimulando o pâncreas a liberar um suco pancreático rico em enzimas, e são várias enzimas. Repetindo, a presença de gordura no intestino delgado estimula a liberação de colecistoquinina ou cinina, que vai fazer com que o pâncreas passe a jogar muitas enzimas no duodeno e vai estimular o fígado a contrair a vesícula biliar e liberar a bile. Olha como é complexo esse duodeno. E tem mais. O duodeno produz uma enzima de nome motilina. A motilina, ela vai estar atuando sobre o esôfago, sobre o estômago e sobre o intestino, estimulando motilidade, ou seja, peristaltismo. Olha só que interessante. O que aqueles sucos todos que eu falei, bile, suco entérico e suco pancreático, fazem sobre aquele bolo alimentar que agora era quimo e vai se transformar em quilo? Qual é a função? Acompanhe conosco mais um pouco. Vamos lá. Então olha aqui, ó, o suco pancreático, ele além de ter o bicarbonato de sódio, que vai atuar na redução no aumento do pH, na redução da acidez, porque essas enzimas elas vão ter que atuar num pH por volta de 8,5. Então tem que aumentar o pH no estômago era de 0,9 para 2,5. Então olha o que vai acontecer. O bicarbonato ajuda na redução desse pH. A bile também ajuda. Tá? O suco pancreático vai liberar, por exemplo, uma enzima chamada quimiotripsinogênio. A história aqui é o seguinte, ó. O quimiotripsinogênio é uma enzima, ó o gênio no final, inativa. Quando essa enzima chega no duodeno, ela encontra uma enzima do duodeno chamada enteroquinase. E aí, desculpa aqui um pouquinho, o tripsinogênio, não o quimiotripsinogênio, o tripsinogênio encontra a enteroquinase, que vai virar a tripsina. Então, repetindo, quando o tripsinogênio cai no duodeno, encontra a enteroquinase, ele se converte em tripsina, que é a forma ativa. O que a tripsina pode fazer? Ela acelera a quebra de proteínas em aminoácidos e peptídeos. Mas ela tem mais uma função. Ela age sobre o quimiotripsinogênio, que é uma forma inativa, estimulando o quimiotripsinogênio a se converter em quimiotripsina. E o que a quimiotripsina vai fazer? Também vai agir sobre proteínas, gerando proteínas menores e até aminoácidos. Olha que interessante. O tripsinogênio sofre ação da enteroquinase e vira tripsina. A tripsina quebra proteínas e aminoácidos e peptídeos. Só que também estimula o quimiotripsinogênio a virar quimiotripsina, que faz a mesma coisa. Complexo? Da mesma maneira, tem uma enzima no pâncreas chamada amilase pancreática, que estimula a quebra do amido em maltose. Maltose ainda não é absorvida. Cornélio, mas na boca já não foi feito isso? Foi, mas muito rápido. Nós engolimos rápido.
O pâncreas produz também as enzimas chamadas nucleases, RNase e DNase, que vão quebrar o DNA e o RNA em nucleotídeos. Nucleotídeos ainda são grandes, fosfato, pentose, base nitrogenada. Então devem ser quebrados mais uma vez. A outra enzima que o suco pancreático produz é a lipase pancreática, que vai acelerar a quebra de lipídios em ácidos graxos e gliceróis. Essas substâncias já podem ser absorvidas. Observem agora que até aqui a única substância que eu quebrei, que era grande, que pode ser absorvida, são os lipídios. Isso num pH por volta de 8,5. Então não acabou a digestão ainda. Ah? Mas olha que história interessante aqui. Eu quero voltar aqui um pouquinho. Eu quero contar para você aqui a história, obviamente, né, a história da bile. Porque eu não falei da bile ainda. O que vai acontecer? Quando se liberou a bile não tem enzimas. Então qual é a função dela? A função da bile, vou anotar para vocês aqui, ó. A função da bile é emulsificar as gorduras. Emulsificar as gorduras, mas ela tem a função de neutralizar a acidez. Então, emulsificar é facilitar a ação. A bile, vamos imaginar um exemplo bem clássico, a bile age como um detergente. Eu creio que você já pegou aquela panela que você fez carne de panela, aquela gordura estava toda grudada na panela, você colocou água, a gordura ficou boiando em cima. Você colocou essa panela no fogo, esquentou a água e colocou um pouco de detergente. E você observa que a gordura ela começou a ficar mais separadinha aí para os bordos. O detergente ele emulsificou a gordura. Agora você pega e joga aquela água fora. Então a função do detergente não é quebrar a gordura, é separar as moléculas. Quando a bile age, ela separa as moléculas, facilitando a ação de quem? Da lipase que vem em seguida. Em seguida, na verdade, é concomitante o processo, né? E olha que interessante, quanto mais bile você produz, mais bile você libera, mais você precisa, mais você produz e mais libera, obviamente você quebra melhor as gorduras lá na frente com a ação da lipase. Só que tem uma coisa interessante, foi descoberto que quanto mais fibras você come, mais você aumenta o peristaltismo. Portanto, quem tem prisão de ventre come fibras. Aumentando o peristaltismo, você aumenta a liberação de bile. E se aumenta a liberação de bile, você produz mais bile e você consome mais colesterol. Então, uma redução de LDL, do mau colesterol, está ligada a uma alimentação com fibras. Da mesma maneira, ajuda no emagrecimento. Então, quem quer emagrecer, fibra é uma boa alternativa, ok? Aveia, granola e assim por diante ajudam no processo de emagrecimento e na redução do colesterol também. Tá? Então, a bile emulsifica gorduras e neutraliza a acidez do quimo. E agora, o último suco, que é o suco entérico, olha só, o que o suco entérico vai fazer? O suco entérico ele atua num pH praticamente neutro, ele atua num pH 7. Tá? O suco entérico ele vai liberar uma série de enzimas para terminar a digestão. Por exemplo, nós temos uma enorme quantidade de peptídeos. Então ele vai produzir as peptidases, carboxipeptidases, aminopeptidases, para acelerar a quebra dos peptídeos em aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos. Obviamente, nós produzimos lá os nucleotídeos. Então, se produzirá aqui as nucleotidases, que aceleram a quebra dos nucleotídeos em fosfato, mais uma pentose, que é a ribose ou desoxirribose, mais uma base nitrogenada. Lembra o que eu havia comentado com você, que você come o DNA de um organismo, você degrada esse DNA em fosfato, pentose e base nitrogenada e usa para formar o teu DNA? Está aí a resposta, você digeriu. A digestão ocorreu desse nucleotídeo e você agora tem substrato suficiente para duplicar o teu DNA. Você pode estar falando, mas Cornélio, então quer dizer que eu posso ter um DNA de um porco no meu corpo? Claro que pode.
O código genético não é universal, quase universal? Se você comer uma carne de porco, você tem o DNA dele em você. Porque as letrinhas, adenina, timina, citosina e guanina, são as mesmas. Ok? Nós comemos DNA, nós degradamos DNA e RNA, nós aproveitamos esse DNA para fazer o nosso DNA. Olha que interessante, né? Bonito. Seguindo. Nós também temos enzimas como a maltase, que quebra a maltose em glicose. Essa glicose, ela pode ser absorvida. Temos enzimas específicas. Imagina que você comeu açúcar branco. O açúcar branco tem sacarose. Então, a enzima sacarase é liberada e quebra a sacarose em glicose mais frutose. Isso você absorve. Da mesma maneira, você tomou leite. O leite tem lactose. Então, você vai ter aqui a lactase. A lactase, ela vai estar quebrando a lactose em glicose mais galactose. Tá? E aí, obviamente, você tem substâncias prontas para serem o quê? Absorvidas. A absorção intestinal, ela é fenomenal. O duodeno e também o jejum são as áreas mais absortivas. Por quê? Olha só, nós já vimos isso. Imagina que o lume intestinal fosse assim. Então aqui seria a área absortiva. Mas ele não é assim, o lume intestinal é assim. As vilosidades têm microvelocidades para aumentar a absorção. O que é absorvido e como é absorvido? Água, sais minerais, nutrientes pequenos como vitaminas, glicose, frutose, galactose, aminoácidos. E aquilo que não é absorvido, sai com as fezes. Olha que interessante, né? Esse processo todo. Gente, uma coisa muito interessante aqui. Todo mundo já ouviu falar de pessoas que têm alergia ao leite. Existem dois tipos de alergia ao leite. Todos nós, mamíferos, fomos feitos para tomar leite na infância e não na fase adulta. Mas nós tomamos. E a dica que eu daria é a seguinte: se não faz mal, continue tomando. Mas existe uma enzima no estômago chamada renina ou labifermento. O leite tem uma proteína chamada caseinogênio. O caseinogênio é uma proteína que ela é solúvel. Quando a renina do estômago age sobre o caseinogênio vira caseína, que é uma proteína de difícil metabolização, ela é insolúvel. E aí ela pode ser quebrada pela ação da pepsina. Quando a gente vai envelhecendo, o teor de renina diminui. Então pode ser que eu tome o leite e não consigo mais converter caseinogênio em caseína. Isso provoca um mal-estar e geralmente diarreia. Deixa de tomar o leite. Esse é um tipo de alergia ao leite. Outro tipo mais comum é a intolerância à lactose. O leite tem um açúcar chamado lactose e pode acontecer, na verdade vai acontecer com a maioria das pessoas, que conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de lactase diminui. Consequentemente, nós vamos ter uma dificuldade em quebrar a lactose. A presença dessa lactose gera uma desabsorção, conhecida tecnicamente por SPRU. O indivíduo vai ter alergia, eritemas, coceira, vai ter muita diarreia, emagrecimento, perda de cálcio no corpo. Isso faz com que ele tenha que ou ingerir a enzima que falta, a lactase, é possível manipular inclusive essa enzima, ou parar de tomar leite e os seus derivados. Ok? E aí, obviamente, estaria resolvido o problema. Tem uma outra alergia muito comum, que é a celíase, a alergia ao glúten, que gera também esse SPRU, essa desabsorção. Obviamente que a solução é a retirada do elemento da dieta, tanto do glúten quanto também da lactose. Pessoas alérgicas à lactose são muito comuns serem alérgicas ao glúten e vice-versa. Existe uma certa afinidade, ok? Vamos continuar um pouquinho? Aí vai acontecer o quê? Nós vamos ver algumas questões com você. Mas antes de falar de questão, deixa eu voltar só que o seguinte, ó. Fiz esse desenho aqui, mas eu quero colocar, já falei que o intestino delgado, duodeno, jejuno, e o ilho, por exemplo, reabsorve parte da bile, tá? O intestino grosso tem uma função muito importante. No intestino grosso, a flora bacteriana, e nós já falamos sobre isso, produz para nós uma série de enzimas, como a B3, a B5, a B7. Então, uma série de enzimas. O intestino grosso, ele absorve um pouco de água e de sais. E ao longo do intestino grosso vai sendo formado o bolo fecal, que passa pelo seco, cólon ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide, reto e ânus.
ok? E, obviamente, nós vamos ter aqui agora alguns exercícios para comentar com você. Durante uma aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor então destacou que este hábito deve ser evitado. A doença associada a este hábito é o excesso de sódio, como nós já comentamos. O excesso de sódio no vaso torna o vaso hipertônico. Ao redor, as células são hipo, começa a entrar água. Começa a entrar água, a pressão aumenta. Então, qual é a doença associada? Hipertensão arterial. Letra D. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos: carne, basicamente proteínas; macarrão, basicamente amido; e banha, lipídios. Tá? Lipídios, ok? Então ele colocou uma enzima, foi tirada dos órgãos e misturou com essas 3 substâncias. Em todos os tubos foi adicionado o ácido clorídrico e o pH da solução baixou. Gente, isso aqui simula quem? A ação do estômago. Estômago quebra o quê? Proteínas. Aí diz assim, além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de, aqui é 37 graus. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. Claro, por quê? Porque simulou exatamente o que acontece no estômago. Tubo 1 não tem carne que tem proteína? Não foi colocado o HCl a uma temperatura de por volta de 37 graus? Isso aqui é o quê? Simula-se o que acontece no estômago. Portanto, de qual órgão do cachorro foi retirada a enzima? Obviamente, do estômago. Seguindo. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados, até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Se eles não comiam carne, eles não estavam comendo proteínas. Portanto, faltavam a eles aminoácidos. Tá? Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Eles não tinham proteínas na dieta, portanto, eles não quebravam a proteína, não tinham aminoácidos que são essenciais, aqueles que o nosso corpo não produz e precisam ser ingeridos. Então, faltavam vitaminas? Não, estavam comendo vegetais. Faltavam frutose e sacarose? Não, eles estavam comendo açúcar. Faltavam aminoácidos naturais? Não. Esses o corpo produz. Faltavam aminoácidos essenciais. Ácidos graxos saturados? Não. Gordura eles comiam. Portanto, a alternativa correta, letra D. Um pesquisador percebe que no rótulo de um dos vidros em que guardam um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual é a enzima do vidro que o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão do estômago é ácida e do intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com um pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Gente, o pH estomacal é um pH ácido. Então tem que ser um pH ácido, ou seja, abaixo de 7. Beleza? Então vamos lá, voltando para o exercício. Tem que ter proteína com pH ácido. Batata é amido, não dá. pH 9 não dá. Não tem pH 9, pode jogar fora. Então ou é a letra D ou é a B. Por que não é a D? Porque macarrão é amido. No estômago é quebrado o quê? Proteínas. E o pH 5. O pH ainda está meio alto, mas é ácido. Então letra B, a resposta correta dessa questãozinha. Ok? As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada.
De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas na forma e fisiológicas na função, como o aumento das vilosidades intestinais e intensificação na irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma intensificação na absorção e, obviamente, na distribuição desses nutrientes. A função do aumento das velocidades intestinais para essas serpentes é maximizar o quê? O comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. A área de contato com o conteúdo intestinal para absorver os nutrientes. A liberação de calor via irrigação sanguínea para o controle térmico do sistema digestório. A secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica do estômago. O processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Gente, o intestino vai estar absorvendo mais. Então o objetivo é aumentar a área de contato para que a absorção intestinal seja mais eficiente. Portanto, a alternativa que diz isso é a letra B. A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, que algumas vezes se formam neste órgão, devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade, das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de alguns prejuízos causados pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. A remoção cirúrgica desse órgão retardará. A bile auxilia a degradação de gorduras. A síntese de glicogênio? Não. A produção de bile? Não. A secreção de suco gástrico? Não. A produção de enzimas digestivas? Não. Mas sim emulsifica gorduras que depois são degradadas pela lipase, portanto, obviamente atrapalha todo o processo de digestão de gorduras se, obviamente, não liberar mais bile. Então ela pode retardar, mas o indivíduo vai continuar liberando. Tá? Ele libera, mas em quantidades menores o tempo inteiro. E não só em grandes quantidades quando chega a gordura. Isso retarda a digestão. Portanto, ficamos com a letra E. Ok? Temos mais uma questão aqui que diz assim. Colocaram a culpa no aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que o setor de transporte. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Gente, nós vamos ter o gado liberando... Lá dentro do tubo digestório deles tem bactérias que fazem a fermentação. E essa fermentação pode liberar metano e gás carbônico, os principais gases do efeito estufa. Por isso que uma criação de gado em grande quantidade pode acentuar o efeito estufa. Ok? Então vamos lá. Metano durante o processo de digestão? Sim. Óxido nitroso não. Clorofluorcarbono CFC não. Óxido nitroso não. E dióxido de enxofre SO2 não. Então metano durante o processo de digestão. Então a alternativa correta aqui seria a alternativa letra A. Gente, essa aula ela foi um pouco mais longa, mas necessária. Teremos aulas mais curtas para compensar a extensão dessa aula. Nós precisamos trabalhar sim a fisiologia com mais detalhes. Por quê? Porque, obviamente, muitas habilidades e competências estão envolvidas nesse tipo de conteúdo. E, obviamente, como está ligado à saúde, vale muito a pena você ficar atento. Então, não esqueça dos processos de insalivação, de quimificação, quilificação. Não esqueça onde eles ocorrem, respectivamente, boca, estômago e intestino. Qual é o pH? 7, 2 e 8,5, 9. E quais são as principais enzimas? Além, claro, de sabermos um pouquinho sobre os nutrientes essenciais, com função plástica, função energética, função reguladora. Espero que você aproveite bastante, estude bem, revise essa aula, porque tem uma importância muito grande para o teu Enem e para os vestibulares. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro, ainda com fisiologia. Até a próxima.